Bem-vindo ao Base Militar. Este é o seu destino definitivo para explorar o vasto e fascinante mundo das operações militares, tecnologia de defesa de ponta e estratégias de segurança global. Se você é um entusiasta de assuntos militares, um apaixonado por história militar ou simplesmente alguém que deseja entender melhor o complexo universo das Forças Armadas, você está no lugar certo. Prepare-se para embarcar em uma jornada emocionante pelo mundo militar, onde abordaremos tópicos que vão desde as operações especiais até a evolução das Forças Armadas ao longo da história. Esteja atualizado com as notícias mais recentes e análises de especialistas em defesa, além de mergulhar em histórias de coragem e estratégia que moldaram o curso do mundo todo. Inscreva-se, ative o sininho de notificações e junte-se a nós enquanto desvendamos os mistérios por trás dos conflitos do mundo. Aqui, em nossa base militar, você encontrará conhecimento, perspectiva e uma comunidade de entusiastas apaixonados por assuntos militares. Vamos explorar juntos o mundo da defesa e da estratégia militar. No conteúdo de hoje, vamos nos aprofundar nas abordagens e estratégias adotadas tanto pelas forças de defesa de Israel quanto pelo Hamas. Antes de continuarmos, é importante esclarecer a diferença crucial entre estratégia e tática. Estratégia abrange o plano de longo prazo para atingir um objetivo no contexto mais amplo da guerra, enquanto tática se concentra em ações e movimentos específicos executados no campo de batalha, geralmente no curto prazo, para dar vida a essa estratégia militar. Por meio dessa análise que conduziremos, exploraremos como esses dois atores, mesmo lidando com realidades e recursos substancialmente distintos, desenvolveram e ajustaram suas abordagens para o confronto. É importante mencionar que este vídeo se baseia em uma pesquisa extensiva e meticulosa. Vamos começar nossa investigação pelas estratégias e táticas militares de Israel. A doutrina militar das Forças de Defesa de Israel não é definida por um nome específico, ao contrário de outras doutrinas militares famosas pelo mundo. Contudo, existem documentos e estratégias-chave que têm moldado as políticas de defesa de Israel ao longo dos anos, e essas estratégias continuam a se adaptar até os dias atuais. Após os conflitos das guerras dos 6 dias e do Yom Kippur, nas décadas de 1960 e 1970, Israel reconheceu a urgência de reformular suas táticas e estratégias em resposta a um ambiente de segurança em constante mutação. Mais recentemente, com as ameaças não convencionais apresentadas pelo Hamas e pelo Hezbollah, Israel teve que ajustar ainda mais sua abordagem de defesa. É essencial compreender que a política de defesa de Israel está em constante evolução devido às ameaças em constante mutação na região. Além disso, muitos detalhes específicos da doutrina e estratégia não são divulgados ao público por razões de segurança nacional, o que é compreensível. No entanto, um desenvolvimento mais recente na estratégia militar de Israel é o chamado Plano Gideon, que foi elaborado em 2015. Essencialmente, este documento foi concebido para orientar e adaptar as forças de defesa de Israel às ameaças em evolução e ao ambiente de segurança no século XXI. Como mencionado anteriormente, entre os principais adversários para os quais Israel se prepara de acordo com este plano estão o Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza, a Jihad Islâmica Palestina, entidades estatais como o Irã e grupos jihadistas na Península do Sinai. Esses adversários empregam uma ampla gama de táticas que incluem ataques com foguetes e mísseis, construção de túneis ofensivos, ataques terroristas e desafios diplomáticos e de imagem internacional. Ao criar o Plano Gideon, o tenente-general Gadi Eisenkot afirmou que as forças de defesa de Israel passariam por uma transformação significativa até o ano de 2020. Esse processo envolve uma mudança abrangente na estrutura, estratégia e tecnologia do exército israelense e já está em andamento. Além disso, é importante destacar que a adaptação contínua das estratégias militares de Israel é uma resposta direta à dinâmica geopolítica da região, que apresenta desafios complexos e em constante evolução.
Isso requer uma abordagem flexível e inovadora para garantir a segurança nacional de Israel e a manutenção de sua capacidade de defesa diante das ameaças em mudança. O que torna o plano Gideon realmente notável? Comecemos com o seu impressionante orçamento de 21 bilhões de dólares, onde aproximadamente 40% desse montante foi alocado para aprimorar a capacidade de manobra e a prontidão de combate das forças terrestres. No passado, houve uma redução nas brigadas de artilharia e infantaria leve, enquanto os soldados da reserva que permaneceram passaram por treinamento intensivo, tornando-se altamente preparados para o combate. Em segundo lugar, o plano incluiu a otimização dos comandos, com uma redução de postos de comando e a eliminação de redundâncias em vários sistemas e departamentos que já não eram essenciais para as operações centrais das forças de defesa. Essa racionalização tornou o aparato militar mais ágil e eficiente. Em terceiro lugar, o plano Gideon reconheceu a crescente ameaça cibernética e estabeleceu uma ala cibernética robusta, visando melhorar a defesa contra essas ameaças em constante evolução. Essa abordagem demonstra a importância de proteger as operações militares de ataques virtuais e garantir a segurança das comunicações. Além disso, o plano abrangeu aquisições estratégicas para manter as forças de defesa de Israel equipadas com tecnologia de ponta. Isso envolveu a introdução de novos equipamentos de combate terrestre e submarinos, a aquisição de caças de combate F-30 e 5 de última geração e o fortalecimento da capacidade de drones militares. Essas aquisições visavam garantir que as forças de defesa de Israel estivessem bem preparadas para enfrentar ameaças de diversas naturezas. Portanto, o Plano Gideon representou uma iniciativa abrangente e estratégica para modernizar e fortalecer as capacidades de defesa de Israel, enfrentando de maneira proativa as ameaças emergentes e em constante mutação na região. O Ground Horizon, integrante essencial do Plano Gideon, representa uma abordagem fundamental sobre como as forças terrestres de Israel devem evoluir para enfrentar ameaças futuras. Este plano foi desenvolvido a partir de lições aprendidas em experiências passadas, sobretudo das dificuldades enfrentadas durante a Guerra do Líbano em 2006, na qual o grupo armado Hezbollah empregou táticas de guerrilha que apresentaram desafios significativos para as forças de defesa de Israel. Portanto, o Ground Horizon visa aprimorar a capacidade do exército israelense, corrigindo deficiências e tornando-o mais robusto. Enquanto o Plano Gideon tem um horizonte temporal de cerca de 5 anos, o Ground Horizon possui uma visão de longo prazo, abrangendo um período de até 20 anos no futuro. Sendo assim, o Plano Gideon se concentra em táticas nos diversos campos de combate. Já o Ground Horizon adota uma visão de longo prazo, ou seja, trata-se do planejamento que abrange um período muito maior, tornando-se uma das estratégias de utilização das forças de defesa de Israel. Essa extensão temporal justifica-se pelo fato de que equipamentos como tanques e veículos blindados têm uma vida útil prolongada e precisam estar preparados e atualizados para enfrentar os desafios que o futuro possa trazer. Um aspecto fundamental do Ground Horizon é o aumento no uso de sistemas de proteção ativa, que são os APS exemplificados pelo sistema Trophy, que tem a capacidade de interceptar mísseis guiados e RPGs antes que atinjam tanques ou veículos blindados, proporcionando uma camada adicional de segurança para as tropas e para os equipamentos. É importante também mencionar brevemente o Código Aníbal e a doutrina Daia. A doutrina Daia refere-se a uma estratégia militar empregada por Israel, notadamente durante seu conflito com o Hezbollah na Guerra do Líbano de 2006, que envolveu o bombardeio do sul do Líbano por parte de Israel. Essas estratégias e doutrinas demonstram a constante evolução e adaptação das forças de defesa de Israel para enfrentar os desafios em mutação que a região apresenta. Técnica pancada no telhado, roof knocking. Antes de conduzir ataques aéreos na faixa de Gaza, as forças de defesa de Israel têm empregado uma estratégia denominada pancada no telhado.
Isso envolve o lançamento de um projétil não explosivo, como uma pequena bomba ou míssil, no telhado de um edifício. Essa ação serve como um aviso às pessoas no interior do edifício, concedendo-lhes tempo para evacuar antes do ataque real. No entanto, observou-se que o uso dessa tática como um aviso tornou-se menos frequente nas situações mais recentes. Estratégia de abordagem aos túneis. O Hamas construiu uma rede extensiva de túneis na faixa de Gaza, estendendo-se em direção a Israel, com o objetivo de realizar ataques e transportar suprimentos. Em resposta a essa ameaça subterrânea, as forças de defesa de Israel desenvolveram táticas específicas para a detecção, neutralização e destruição desses túneis. Isso inclui a utilização de tecnologia avançada para localizar os túneis e operações terrestres especializadas para enfrentar essa ameaça subterrânea de forma eficaz. Operações encobertas dos Mistar Aravim. Dentro do território palestino, as forças de defesa de Israel contam com unidades especializadas em operações encobertas. Conhecidos como Mistar Aravim, esses soldados se infiltram disfarçados de árabes para conduzir missões de inteligência, captura ou neutralização de alvos específicos, muitas vezes em áreas densamente povoadas. Essas operações são essenciais para coletar informações cruciais e mitigar ameaças sem chamar a atenção pública. Cinturão de segurança em ambientes urbanos. Durante operações de combate em áreas urbanas, as forças de defesa de Israel frequentemente estabelecem o que é conhecido como um cinturão de segurança em torno de um alvo estratégico. Isso envolve a coordenação de artilharia, infantaria e veículos blindados para isolar uma área específica. Essa abordagem permite um controle mais preciso do campo de batalha, reduzindo a possibilidade de que combatentes inimigos escapem ou recebam reforços, ao mesmo tempo em que minimiza riscos para civis deslocados. Utilização de drones para vigilância e ataque. Israel emprega uma ampla variedade de veículos aéreos não tripulados VANTs para fins de vigilância, reconhecimento e, em algumas situações, para realizar ataques cirúrgicos. Essa tecnologia fornece à IDF uma capacidade aprimorada de monitorar atividades inimigas, identificar alvos estratégicos e tomar decisões informadas em tempo real durante operações militares. Técnica do furo de rato, mouse rolling. Na guerra urbana, os soldados israelenses utilizam a técnica do furo de rato. Isso envolve a criação de passagens entre quartos ou edifícios contíguos através de explosões controladas ou escavações de túneis, permitindo que as forças evitem áreas abertas e, assim, minimizem o risco de se tornarem alvos fáceis para atiradores inimigos ou metralhadoras. Essa tática é fundamental para a segurança das tropas em ambientes urbanos. Mobilização de conscritos e reservistas. Uma característica notável da estrutura das forças de defesa de Israel é o uso extensivo de soldados conscritos e reservistas. A rápida mobilização de um grande contingente de reservistas permite que as IDF aumentem significativamente sua capacidade militar em tempos de conflito. Vale ressaltar que o serviço militar é obrigatório tanto para homens quanto para mulheres, garantindo uma ampla base de recrutamento. Integração de unidades de inteligência com unidades de combate. Um dos pontos fortes das forças de defesa de Israel é a estreita integração entre unidades de inteligência e unidades de combate. Essa colaboração em tempo real permite uma adaptação rápida às condições em evolução no campo de batalha e possibilita a tomada de decisões informadas com base em informações atualizadas. Essa sinergia entre a coleta de informações e a ação tática é essencial para o sucesso das operações militares israelenses. Vamos agora explorar o outro lado da situação. O Hamas, por sua vez, é uma organização palestina com uma estrutura complexa. Por um lado, mantém um componente político que governa a faixa de Gaza desde 2007, e por outro, possui um braço armado conhecido como as Brigadas Izz ad-Din al-Qassam. Ao longo dos anos, o Hamas desenvolveu uma série de táticas e estratégias militares no contexto de seu conflito com Israel.
Primeiramente, vamos discutir a estratégia geral do Hamas e, em seguida, detalharemos 7 táticas comuns que eles empregam. Para entender a essência, o objetivo principal do Hamas é estabelecer um Estado palestino naquilo que considera como a histórica Palestina. Nesse processo, eles buscam resistir à ocupação israelense. Sua estratégia militar combina a resistência armada com atos de terrorismo e táticas de guerrilha. Devido à disparidade de capacidades, o Hamas não tem a capacidade de enfrentar diretamente Israel. Em vez disso, eles buscam realizar ações que causem danos materiais, ou pelo menos tenham um forte impacto psicológico na população israelense, ao mesmo tempo que buscam atrair a atenção internacional para a causa palestina. Lançamento de foguetes e mísseis. Uma das estratégias mais notórias do Hamas é o uso de foguetes e mísseis de curto e médio alcance. Eles têm à disposição um arsenal destas armas, que são frequentemente disparadas em direção a cidades e assentamentos israelenses. Embora o sistema de defesa Iron Dome intercepte muitos desses projéteis, sua utilização contínua tem um impacto psicológico significativo e, em alguns casos, resulta em danos materiais. Túneis de ataque. Ao longo de vários anos, o Hamas construiu uma rede extensa de túneis, alguns dos quais se estendem até o território israelense. Esses túneis desempenham um papel crucial em infiltrações surpresa, ataques e sequestros. Além disso, os túneis dentro da faixa de Gaza são usados para o deslocamento de combatentes, armazenamento de armamentos e como refúgio em situações de ataques aéreos. Francotiradores. Nas áreas próximas à fronteira, o Hamas utiliza francotiradores em confrontos para atacar soldados e veículos israelenses. Essa tática frequentemente obtém êxito devido à natureza de guerrilha da luta. Emboscadas. Devido à natureza irregular do conflito, o Hamas realiza emboscadas, especialmente em áreas urbanas ou locais de difícil acesso, aproveitando seu conhecimento detalhado do terreno. Uso de parapentes motorizados. Os parapentes motorizados são usados como uma técnica inovadora pelo Hamas, permitindo que seus combatentes voem a baixa altitude. Isso possibilita a evasão de radares e defesas antiaéreas, o que pode facilitar a infiltração em território inimigo ou a realização de ataques surpresa. Além das estratégias físicas que emprega, o Hamas também se dedica a operações de informação, visando influenciar a percepção pública tanto dentro da comunidade palestina como internacionalmente. Israel, de certa forma, também emprega estratégias de informação, mas devido à discrepância de recursos militares, a propaganda se tornou de extrema importância para o Hamas. É fundamental compreender que as táticas do Hamas são, em parte, uma resposta à sua situação geográfica na densamente povoada faixa de Gaza, à sua inferioridade militar em relação a Israel e à natureza do conflito assimétrico em que está envolvido. No contexto da Operação Al-Aqsa, um ataque realizado por militantes palestinos contra alvos em Israel em 7 de outubro de 2023, foi revelado um documento em árabe que lança luz sobre o planejamento e execução dessa operação. Esse documento consiste em uma ordem de operações, um componente essencial no planejamento de qualquer operação militar. Para resumir, o documento revela que uma equipe de combate do Hamas é dividida em um comandante responsável por 2 esquadrões, cada um com 5 combatentes. Dos 5 membros, 3 são especializados em superar obstáculos. Um atua como navegador e outro carrega uma metralhadora, totalizando 11 homens em cada equipe de combate do Hamas. O documento também fornece detalhes cruciais sobre a estratégia do Hamas durante a Operação Al-Aqsa. Um dos aspectos mais notáveis é a menção de túneis subterrâneos, cujo propósito específico não é completamente esclarecido, mas presume-se que possam ter sido usados tanto para ataques surpresa quanto para evacuações estratégicas. No que diz respeito à comunicação e comando, o documento disponibiliza números de telefone para entrar em contato com o comandante da operação, o segundo no comando e o comandante da brigada. Também inclui informações sobre frequências de comunicação, o que sugere a importância de uma comunicação eficaz no campo de batalha.
Embora alguns elementos do documento possam parecer complexos devido à sua natureza e ao contexto local, o seu conteúdo revela a seriedade e meticulosidade com que a operação foi conduzida, enfatizando a importância da inteligência, comunicação e coordenação no campo de batalha. E assim, chegamos ao final desta emocionante jornada no canal Base Militar. Esperamos que você tenha desfrutado das informações, análises e histórias que compartilhamos. Agradecemos por fazer parte da nossa comunidade e por se interessar pelos assuntos militares e de defesa. Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários, sugerir tópicos que gostaria de ver no futuro e interagir com outros entusiastas que compartilham essa paixão com você. Continuaremos a trazer conteúdo de qualidade sobre o mundo militar. Então, não se despeça por muito tempo. Mantenha-se atualizado com as nossas próximas publicações, ativando o sininho de notificações. E, acima de tudo, mantenha viva a curiosidade sobre a complexa e crucial arena da segurança global. Obrigado por assistir e até a próxima missão aqui na Base Militar. Tenha um excelente dia e continue marchando conosco para aumentar seu conhecimento.